A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, do versículo 17 até o versículo 19, que diz: E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. A vossa paciência possui a vossa alma. Estamos diante de mais um estudo da Palavra do Senhor, de mais um devocional, ao qual nós estamos iniciando o capítulo de número 21 do Evangelho de Lucas. Estamos caminhando aqui para chegar lá na crucificação e na ressurreição de Cristo Jesus. E no capítulo de número 21, do versículo 5 até o versículo 38, nós vamos estar falando sobre a segunda vinda de Jesus. Esses episódios nós estaremos falando sobre os sinais da vinda de Cristo, é o que nós vamos falar hoje. Depois nós vamos estar falando sobre a destruição do templo de Jerusalém. E para fechar esse capítulo, no outro episódio, nós estaremos falando a volta de Cristo. Então esse é um tema desses 3 episódios que vão vir agora. Começando hoje o primeiro, nós vamos falar tudo sobre a segunda vinda de Jesus. A escatologia é o ensino bíblico das últimas coisas. A escatologia bíblica ela pode ser dividida em 2 segmentos. A escatologia individual, isto é, a morte física, a imortalidade da alma e o estudo, ou melhor, o estado intermediário dos mortos, e a escatologia geral, que aborda a segunda vinda de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo final. A segunda vinda de Cristo é a doutrina central da escatologia bíblica. Então, todos os eventos escatológicos estão atrelados a ela. Em sua primeira vinda, Jesus inaugurou o seu reino, mas em sua segunda vinda, ele consumará esse reino. Esse será um tempo de restituição e de restauração. Todas as coisas serão reveladas. E Cristo será glorificado em seus santos. Ele destruirá a morte, julgará todos e reinará sobre todos. Quando nós lemos Marcos capítulo 13, nós vemos um resumo do ensino escatológico de Jesus. Então, Marcos 24 é um paralelo a Lucas 21, a partir do versículo 5. Então, esse ensino foi profético, foi proferido no Monte das Oliveiras, em resposta aos discípulos que lhe perguntaram quando sucederia os acontecimentos e quais sinais seriam dados antes de tudo acontecer. É conhecido como o sermão profético. Então nós vamos estar falando de Lucas 21, e Lucas capítulo 21 ele traz alguns pontos do sermão profético de Jesus. Então o primeiro assunto que nós vamos falar hoje é sobre os sinais da vinda de Cristo, que está no capítulo 21 de Lucas, do versículo 5 ao 19. Então, o templo de Jerusalém, ele era o centro religioso de Israel, e recebia peregrinos, judeus durante todo o ano. Então, na época de Jesus, o templo ele foi reconstruído ou reformado por Herodes, o Grande. Então, isso já era a terceira reconstrução, ou terceira construção e reforma daquele templo. Então, a primeira vez ela foi com Salomão, em 586 a.C., onde depois ela foi saqueada e destruída pelos babilônicos. Segunda Reis,
capítulo 24, versículo 3 e 4 e 13 fala. Mais tarde, na segunda vez, o templo começou, né, a ser reconstruído por Zorobabel, sob a autoridade de Ciro, rei da Pérsia, né, e completado em 516, 515 a.C., no reinado de Dário, onde está lá em Esdras. O templo de Herodes o Grande já era a sua terceira versão. Sua construção começou por volta do ano 4 a.C., né, e ainda continuava nos dias de Jesus. Nós vamos observar que o complexo do templo ele consiste em vários prédios, né, e era possivelmente a estrutura maior e mais magnífica do mundo antigo, sendo 2 vezes maior que o Templo de Salomão. Para muitos, né, ou mesmo a maioria dos judeus, o templo era indestrutível. No entanto, 40 anos depois de Jesus proferir essa palavra, né, no ano de 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o templo. Então, Lucas, ele relata no versículo 5 e 6, né, que diz: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus ele vai apontar aqui, nesses versículos, para o ano 70 depois de Cristo, né, quando Jerusalém seria invadida por tropas romanas e o templo destruído, né, por Tito, general romano. E aí Pedro, Tiago e João, eles vão fazer 2 perguntas para Jesus. E as perguntas, né, e a primeira foi quando o templo seria destruído. E a segunda, quais seriam os sinais da vinda de Cristo? Versículo 7 diz: perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então, destacaremos aqui agora, né, nos 3 pontos aqui, 3 tópicos, nós vamos falar sobre os sinais que apontam para a segunda vinda do Senhor Jesus. E esse primeiro sinal é o falso ensino. Jesus ele exorta com veemência, no versículo 8, dizendo: respondeu ele, vede que não sejais enganados. Nem tudo que parece ser sinal do fim do mundo é verdadeiro. Muitos têm se apegado em todos os sinais, mas nem tudo é verdadeiro. Cuidado com os falsos messias, falsos profetas e falsos ensinos. Versículo 8 é o que Jesus fala: porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Então Jesus adverte para o fato de que os falsos messias, os falsos profetas e os falsos ensinos não são poucos, mas muitos. A ordem é bem clara, não os sigais. O único e absoluto compromisso da igreja é com Jesus, não com as versões humanas e demoníacas dele. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nos últimos dias, muitos falsos mestres apareceram, aparecerão e aparecerão. Devemos entender que aqueles com pretensão messiânica tanto se referem aos falsos mestres e falsos profetas que seduzem a igreja para apostatar da fé. Quando nós lemos 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, onde Paulo vai escrever a Timóteo falando sobre o cuidado, sobre a apostasia, nos últimos tempos. E Paulo escreve assim: o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio.
sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos, que têm a consciência insensível, cauterizada. Eles proíbem o casamento e ordena a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. O 4 ainda diz: visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça. Paulo já está dizendo aqui e alertando sobre a sedução, a igreja para se apostatar da fé. Esse tempo é onde o inimigo ele tem tentado, muitas vezes fazer muitos desviar da fé, e esse desviar da fé, muitos têm se apostatado de uma forma que nem parece que tem o conhecimento da verdade, mas foi enganado por falsos ensinos e estão proferindo falsos ensinos. Como governante e ideologias ao longo da história que buscam de fora cooptar e corromper a igreja. Então, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com as facilidades. A orientação de Jesus é não os sigais. Cuidado com os falsos messias, com os falsos profetas, com os falsos ensinos que têm enganado a muito, enganado até os escolhidos do Senhor. Então, não são poucos, mas são muitos hoje que nós vemos. Talvez o que dá mais ibope, o que dá mais acesso, o que dá mais curtida, compartilhamento, são assuntos que não são condizentes com o que a palavra do Senhor está dizendo e nem com os ensinos de Jesus. Então, se afaste, cuidado. Às vezes um fundo preto, às vezes uma boa dicção, uma boa oratória, uma roupa, isso muitas das vezes tem chamado a atenção. Um ambiente bem iluminado, um ambiente bem ornamentado. Não se deixe levar pelo que você está vendo, mas tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida e venha pedir a Ele para testificar se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Não olhe com os olhos da carne, não olhe pela emoção, mas procure ver com os olhos espirituais, porque Ele vai colocar claridade e vai esclarecer se aquele ensino que você está ouvindo, se aquela pessoa que você está seguindo, se aquela pessoa que você tanto admira, se realmente ali tem a revelação da palavra do Senhor. Então é importante, não os sigais, cuidados com os falsos ensinos, com aqueles que aumentam o ego, que não falam de arrependimento e muito menos da volta de Jesus. Cuidado com esses falsos profetas. O segundo sinal da vinda de Cristo é as tragédias por toda a terra. Jesus ele continua lá no versículo 9 dizendo: quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então, guerras e revoluções, rumores de guerra, sempre aconteceu na história, em todos os períodos. As nações sempre estarão em conflito umas com as outras. Versículo 10 diz: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Então nunca existirá uma paz universal. O que muitos estão tentando aí, essa paz mundial, nunca haverá sem Jesus. As guerras se intensificarão antes da vinda de Jesus, pois são os reflexos do coração humano caído, que se tornará cada vez mais decadente. Então, as guerras vão intensificar antes da vinda de Jesus. Guerras nucleares, que ainda
né? Ainda está sobre as coisas sob controle, né? Ainda tudo isso é um reflexo da humanidade caída, né? Do homem pecador, que a cada dia se tornará cada vez mais, né? Cada vez mais decadente. Então, né? Vigiai nesse tempo. Ele também fala, né? Jesus vai falar no versículo 11: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Então, são tragédias na terra, em vários lugares, em diversas proporções. São sinais nos céus, né, com a desintegração das estrelas, dos corpos celestes. Então, tragédia por toda a terra. Então, se tem coisas que ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Então, quanto antes, se volte para Jesus, se apegue com Jesus, entregue a sua vida a Ele, confia nele, né? Viva para o reino do Senhor Jesus. Porque, se ainda estamos olhando, isso são inícios dessas tragédias, guerras, sinais nos céus, epidemias, são coisas que são só o início, são sinais. Ainda virá epidemias maiores, ainda virá sinais nos céus maiores, né? Guerras que estão aí, que vão, né, alcançar continentes. Então, vigiai. E o terceiro ponto, que é sobre a perseguição à igreja. Então, outros sinais da vinda de Cristo é a perseguição à igreja. Então, Jesus ele fala de perseguição religiosa oficial, versículo 12 e 13. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Então, a causa da perseguição é o nome de Jesus, o que é uma grande honra e um elevado privilégio. O propósito da perseguição é para que a igreja dê testemunho. Então, a perseguição oficial colocará os discípulos perante a autoridade constituída, a fim de que eles testemunhem acerca de Jesus. A palavra testemunha, né, mártir, indica que o testemunho envolve risco de vida ou sacrifício do discípulo, né? Isso é necessário que aconteça para que deis testemunho. É nessas horas que o discípulo de Jesus, né, ele que vai correr um risco de vida, e pode chegar até ser morto, né? Jesus ele promete ajudar a igreja a testemunhar. Nós não estamos sozinhos. E o Senhor está conosco, nos ajudando a testemunhar. E no versículo 14 e 15, onde Jesus fala: sentai, pois, em vosso coração, de não vos procurardes com que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então, quando lemos o livro de Atos, conferimos de que forma os apóstolos deram um testemunho ousado acerca de Cristo e também entregaram a sua vida pela pregação do Evangelho. Então, isso é porque o Senhor Jesus, é porque o Espírito Santo de Deus, ele habita no crente. Ele habita naquele que tem compromisso com o reino do Senhor Jesus, mesmo envolvendo risco de vida, mesmo envolvendo ali, né, o sacrifício dos discípulos. Eles estavam ali,
né, cheio do Espírito Santo, porque o próprio Senhor Jesus falou que iria colocar a sua palavra na boca, daria sabedoria a eles, que nenhuma autoridade lhe poderia resistir, nem contradizer, né, nem se opor realmente ao que eles estavam falando, porque estava sendo revelado pelo Espírito e era o Senhor falando através dele. Então, nós possamos esse espírito de ousadia para falar acerca de Jesus Cristo vem estar em nossas vidas. Porque essa forma também pode ser conferida em toda a história da igreja, mesmo em nossos dias. Não foi só para aqueles dias, mas é também para os dias de hoje, ao qual nós precisamos da sabedoria de Deus para falar do seu evangelho. Então Jesus, ele fala de uma perseguição informal feita por familiares e amigos. Versículo 16: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. Então, os inimigos de Cristo, ou melhor, os inimigos do cristão, serão os de sua própria casa, né, de seu círculo de amigos, por causa do nome de Jesus. Os cristãos serão odiados por todos. Versículo 17 ele vai explicar isso. Jesus já havia advertido anteriormente seus discípulos sobre essa realidade, lá no capítulo 12 de Lucas, versículos 51 a 53. Mas ele fez uma promessa, né? Contudo, não se perderá só fio, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Versículo 18. Embora a perseguição tire a vida de muitos, nenhum esforço em nome do Evangelho será desperdiçado, e na ressurreição dos mortos, os seus corpos serão perfeitos e glorificados. Aleluia. Então Jesus ele revela o segredo da salvação. E qual é o segredo da salvação? A perseverança. Versículo 19, que é o nosso devocional. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E os verdadeiros crentes vão perseverar até o fim, pois a segurança da sua salvação está em Deus. A segurança da nossa salvação não está no homem, não está no governo, não está na política, não está em nada visíveis até, que podemos até achar que vai, né, nos garantir uma segurança. Não, a nossa segurança, nossa salvação está em Deus. Basta perseverarmos até o fim, e quem perseverar até o fim será salvo. Então, estamos caminhando aqui para o final de mais um devocional, entendendo que o discípulo de Jesus aguarda a sua volta com alegria e perseverança. O cristão ele clama: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Devemos nos apegar com mais fervor ao Evangelho de Jesus. Muitos estão apegados às coisas desse mundo, mas não devemos nos apegar, com mais fervor a esse Evangelho de Cristo Jesus. Não sabemos se somos a última geração antes da volta de Cristo, mas devemos fazer o que todo cristão em qualquer geração deve fazer: vigiar e orar. Não devemos estar tão preocupados com os sinais da volta de Jesus como em dar testemunho da nossa fé. Então, não sabemos se somos a geração do arrebatamento, mas devemos fazer o que todo cristão em qualquer geração deve fazer: vigiar e orar. Então, que nesse dia o Senhor te abençoe, te guarde. Você ouça essa palavra, medite, sentir de compartilhar, compartilhe com aquele que o Espírito Santo de Deus te tocar para compartilhar. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio, onde nós vamos falar de mais sobre a segunda vinda de Jesus. Vamos falar sobre a destruição do templo de Jerusalém.
Que Deus te abençoe.